Oi, alma divina e amada, seja bem-vinda. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o luto e vários detalhes sobre o luto. O que é, como te afeta, o luto que não é reconhecido e o luto que é antecipado. Então, antes de tudo, é importante a gente saber que o luto é muito individual. Esse processo de perda de um ente querido é muito único. Ele pode variar e varia de acordo com a religião, a cultura e a personalidade de cada um. Isso quer dizer que até pessoas que talvez vivam no mesmo estado, na mesma cidade, na mesma casa, podem responder a essa perda de um animal da família ou um ente querido de uma forma muito única, porque está bastante relacionado à sua personalidade, à forma como a pessoa lida. Mas o que eu vou trazer aqui são questões gerais que nos ajudam a compreender esse processo de luto, esse momento desafiador de perda de um animal amado, uma filha, um filho da família, e, e conseguir identificar o que está acontecendo para poder lidar com isso da forma mais leve e mais natural. E por que isso? Porque à medida que nós estamos presentes e conseguimos identificar que o que está acontecendo é resultado dessa perda e faz parte do processo de sentir a dor e aprender a lidar com isso e se mover nisso para conseguir viver essa nova realidade sem o ente querido, reconhecendo cada coisa que está vindo, seja o pensamento, o comportamento, a emoção, é essencial para se abraçar, se aceitar, não se oferecer julgamento, muito pelo contrário, se acolher com compaixão, identificando o que está vindo, compreendendo que é parte do processo e conseguindo conversar consigo mesma, consigo mesmo, para se mover por através de tudo isso que está acontecendo. Então, a primeira coisa que as pessoas identificam são as emoções, que é o mais fácil de identificar. E esse momento é um momento que muitas emoções vêm, como nós falamos no vídeo anterior. Pode ser uma montanha russa de emoção, não é linear, vem como ondas e podem vir emoções como depressão, uma tristeza profunda, sofrimento, raiva, pode vir uma certa mágoa, pode vir a culpa e muitas outras emoções que você vai identificando ao longo desse processo. E aí, quando você nota essas emoções vindo, é muito importante se acolher e permitir que elas aconteçam, porque isso, o fato de permitir se sentir as emoções que estão vindo e ser um ser humano que sente emoções e se aceitar e se acolher e passar por cada uma dessas emoções quando elas vêm, é parte essencial de se curar, de conseguir se oferecer o espaço de amor, de compaixão para descobrir como viver depois dessa perda, para aprender como viver depois do processo de luto. Mas além das emoções, esse processo pode se mostrar também com relação a comportamento. Então pode ser que as pessoas se sintam mais cansadas, pode ser que sintam menos fome, pode ser que sintam dificuldade de dormir e várias coisas que traz aquela sensação no comportamento que, poxa, não tô agindo como eu sou, não tô tendo a rotina que eu costumo ter, não tô com vontade mais de fazer as coisas que eu fazia. Então, se você notar comportamentos associados a isso, saiba que isso é parte do luto. E como as emoções, é importante identificar o que está acontecendo para você poder se nutrir, para você poder se curar. E uma coisa que eu notei comigo nos primeiros dias sem a Rani foi que foi um combinado
de emoção e comportamento, em que nós fomos ao supermercado e eu via várias coisas gostosas que eu sempre gostei de comprar e eu não quis comprar nenhuma delas. E depois no carro eu observei e falei, poxa, eu estava me sentindo culpada de como eu compraria essas comidas gostosas, como eu iria comer essas comidas gostosas, se a Rani sempre gostou de comer tanto e de tudo, e ela não podia comer mais, porque ela já não está no corpo. Então, o fato só de identificar o que está acontecendo, que é um comportamento e qual é o sentimento relacionado a isso, ajuda tanto para que a gente possa entender o que está acontecendo e conseguir, uma próxima vez que for ao supermercado, comprar as coisas gostosas, porque é toda uma conversa que nós precisamos ter com nós mesmos de você parar, identificar o que está acontecendo, permitir que aconteça o que está acontecendo sem se julgar, seja emoção, seja o comportamento, e aí, quando você estiver pronta ou pronto, parar e falar, tá, mas como isso vai ajudar? Daqui para frente, então, eu não vou comer nenhuma coisa gostosa. Estou dando o caso do meu exemplo, mas pode ser que você identifique outras coisas, porque esse momento de perda e de luta é muito individual. E começa a conversar contigo, como isso vai ajudar o meu ente querido que fez a transição, como isso vai me ajudar e como vai ajudar as pessoas ao meu redor. E aí a gente precisa estabelecer uma fundação, que é a fundação de muito do que eu faço com o meu trabalho energético espiritual, que é o seguinte: se a gente não estiver transbordando de emoções boas, positivas, elevadas, de energia, uma vibração elevada, a gente não tem muito o que oferecer para as pessoas ao nosso redor. Quem dirá para nós? Então a gente precisa estar completa e completo, se sentindo bem, para a gente ter o que dar para as pessoas, ter o que oferecer. A presença é uma palavra amiga. Claro, doação e tempo também, mas é muito sobre a energia, é sobre a presença, a experiência. Então, se a gente está se privando e não está se permitindo, poxa, o que a gente pode fazer pelo outro? A gente não pode fazer nem muito por nós mesmos. Então, é toda uma questão de identificar o que está acontecendo, permitir que aconteça sem julgamento e ir conversando consigo mesma e consigo mesmo com muito amor, com muito acolhimento. Mas além das emoções e dos comportamentos, uma outra forma de identificar o que está acontecendo nesse processo de luto são os pensamentos. E pode ser um pouco desafiador para quem não tem a prática de meditar, de estar presente, porque os pensamentos, eles dão origem às emoções e aos comportamentos. Então, eles acontecem primeiro, e quanto mais nós estamos presentes, mais a gente consegue identificar os pensamentos antes eles virarem uma emoção ou um comportamento. Mas se a gente não consegue identificar o pensamento antes, está tudo bem. A gente vai identificar a emoção e o comportamento e vai lidando com tudo. Mas pode ser que tenha momentos que nós vamos identificar os pensamentos que estão vindo. E são vários tipos de pensamento que vêm, porque também é uma montanha russa de pensamentos que vêm em ondas. E um vai puxando o outro. Então, podem ser memórias que vêm com o seu animal que fez a transição, pode ser questionamentos do porquê que isso aconteceu, ou ficar se perguntando do e se a gente tivesse feito isso, aquilo outro. Então, tantos pensamentos podem acontecer. E aí, como as emoções e o comportamento, é importante observar o que está vindo sem julgamento, porque faz parte do processo, se acolher, se aceitar, se dar amor, se nutrir e começar a redirecionar os pensamentos, assim como as emoções e os comportamentos, à medida que você está pronta e pronto. Conversando consigo mesma, realinhando, se vê um pensamento que vai causar uma tristeza muito profunda e você já está pronta para não sentir isso, você escolhe que, poxa, agora eu estou no momento de honrar esse meu ente querido de uma forma que eu não preciso mais estar sofrendo tanto, eu consigo ir para a próxima etapa. Tá tudo bem. Se não consegue ainda, se dá um tempo. E lembra sempre de pedir ajuda para os seus entes queridos que estão aí, seus amigos, familiares, profissionais também, tá?
Agora, como que vai te afetar, né? Tem várias formas que pode afetar, mas as principais, afetar socialmente, então pode ser que você sinta menos vontade de sair com pessoas, de estar ao redor de pessoas, de se socializar, e é importante que você também se permita filtrar com quem você quer ficar nesse momento, que você se permita estar presente o suficiente para identificar as pessoas que estão te nutrindo, que estão te acolhendo, que estão te aceitando, que principalmente estão te fazendo bem nesse momento. Para você conseguir se sentir bem o máximo possível. E se dá um tempo, você não precisa se forçar a ir em uma festa, a estar rodeada ou rodeado por uma multidão de pessoas se você não se sente pronta ou pronto para isso ainda. Parte do processo de se empoderar, de se amar, se respeitar, usar sua soberania como ser humano, espiritual e energética, é saber determinar limites, se conhecer e saber quando faz sentido fazer uma coisa e quando não faz sentido fazer. Então, se dê um tempo com relação à socialização. Mas uma outra coisa que pode se mostrar também é com relação a questões físicas. Então, pode ser que você se sinta com uma dificuldade de concentrar, que você sinta mais necessidade de dormir ou menos necessidade de dormir, que você perca o sono, uma fadiga muito grande, como nós já conversamos anteriormente. O que mais? Dores de cabeça, uma fraqueza muito grande, pode ser que isso afete até o sistema imunológico. Então, é importante identificar que tudo isso faz parte do processo e endereçar à medida que for acontecendo. Mas se você está sentindo, poxa, uma dor de cabeça, porque talvez chorou bastante, né? E faz sentido que seja uma consequência, se cuida, se nutra, vá dormir, coloque uma meditação para elevar a sua energia e nutra o seu corpo também, né? Porque a questão da tristeza baixa o sistema imunológico do corpo e energético. Então, tome as suas vitaminas, se dê uma comida gostosa e nutritiva. Não é comer muito, mas é comer com qualidade para você conseguir se mover em direção a se curar e se sentir melhor à medida que você está pronta e pronto. Uma outra forma que isso pode se manifestar também é com relação a questões espirituais. E aí eu vejo acontecendo de duas formas. Há pessoas que, quando perdem um ente querido, e no caso nós estamos focando aqui em falar em animais de estimação, de companhia, que são parte da família e por muitos de nós tidos como filhos e filhas. Muitas pessoas acabam mergulhando na sua espiritualidade, religião, para buscar ajuda. E tá tudo bem, faz parte de uma comunidade, encontrar esse suporte com aqueles que você se identifica. Mas tem uma outra coisa que pode acontecer que é importante da gente falar, sem julgamento, que é a questão de se retirar desses espaços espirituais e religiosos e questionar a sua fé. E eu acho importante que a gente fale sobre isso aqui, porque o meu objetivo é ajudar as pessoas, quem estiver aberto e pronto a lidar com esse luto do seu animal amado, familiar, ente querido, da melhor forma possível, com a maior naturalidade e leveza possível no momento tão desafiador, mas que você possa identificar que se você está questionando a sua fé, questionando a Deus ou os seus mentores de luz e amor, ou qual é que seja a palavra, o que você se identifica com essa fé, com essa força maior, essa luz divina, porque nós temos uma comunidade muito diversa aqui, então por isso que eu falo todos esses nomes em respeito, mas eu sei que eu nem estou falando o de todo mundo, mas me ame aqui, por favor, e se sinta representado com a diversidade que a gente tem. Se você estiver questionando, é normal. Busque não se julgar, busque se aceitar nesse momento, faz parte.
Uma coisa que aconteceu comigo foi o meu próprio questionamento com os meus guias, os meus mentores de luz. Alguns dias depois da transição da Rani, eu fui para frente do espelho, e para quem não sabe, espelho é um portal de comunicação que pode ser usado de várias formas, então não faça isso por muito tempo. Mas eu fui para frente de um espelho e eu me abri com eles e falei tudo o que eu sentia, toda a minha frustração com os meus mentores de luz, o meu coletivo, coletivo 7, o coletivo 8, o coletivo 9. E falei tudo em voz alta que eu estava sentindo e chorando e abri para eles a minha frustração com eles. E aí eu compartilho esse momento tão vulnerável para poder acolher você ou qualquer pessoa que seja aqui que talvez tenha questionado a sua fé, os seus guias, Deus, a fonte, o Criador, o universo, porque é normal, isso faz parte do processo, e entender isso faz parte do processo. E você se dar esse amor e não se julgar, se acolher e falar, poxa, é normal, isso acontece com todo mundo. Sabe por quê? Porque seres de luz que têm essa vibração mais elevada, eles não vão se sentir ofendidos, eles não têm ego, o ego é do ser humano, para começar. Eles não vão julgar você, não vão virar as costas para você. O que os meus guias fizeram foi, me deixaram falar tudo que eu sentia, a minha frustração e indignação de já ter visto tanta gente ser curada e animais com esse trabalho, com questões simples e questões complexas, e como algo tão importante para mim não tinha sido endereçado por eles, e outras coisas que fui falando. Falei tudo, eles não se manifestaram, receberam tudo, coloquei para fora. Depois de um tempo eu fui lembrada. E aí que é a beleza dessa nossa comunicação com o divino. De que todos os momentos, durante os meses que a Rani ficou doente, sempre que eu chamei o meu coletivo de luz, os meus guias, eles responderam instantaneamente. Fosse para mim, fosse para ela, fosse para qualquer um de nós que estivéssemos precisando de ajuda. Só que às vezes, para a gente conseguir observar e entender e aceitar e digerir, é importante a gente colocar para fora o que não serve mais. E algumas vezes vai ser pela emoção que está vindo, pelos pensamentos, o comportamento e até mesmo uma conversa que você pode escolher ter com os seus guias, seus anjos, seus mentores, com Deus, com aqueles que você se identifica nas suas crenças única e individual, sem se julgar, permitindo que a resposta venha. Que aí a gente solta a pergunta, o problema, o contraste, o conflito, à medida que a gente põe para fora, e a gente se abre para receber a resposta, porque a energia muda, é parte do processo, então não se julga. A gente vive em um mundo que tem muita emoção, é um mundo de contraste, fazer parte de uma matéria, ter uma mente e um ego dentro dessa mente requer que a gente esteja presente, requer que a gente se equilibre, encontre o equilíbrio, a harmonia. E para isso, muitas vezes, a gente precisa deixar sair aquilo que não serve mais. É claro que parte desse processo é estar presente o suficiente para ter o seu poder de tomar as rédeas da sua vida e falar, calma. Isso é um processo de pós-perda, mas isso não é permanente. E lembrar a si mesmo, que nada aqui na Terra é permanente. Tudo é passageiro. Que o luto também é passageiro, não é? Essas emoções que estão vindo não precisam ser permanentes. Podem ser, se o indivíduo escolhe que vai sentir sofrimento, tristeza e um luto para sempre. Pode ser. Mas a vida é tão curta e essa oportunidade de estar aqui na Terra, de ver as cores, sentir as emoções, ter todas as sensações que temos e tudo mais que a vida nos oferece,
É uma experiência que passa rápido. Então, eu vejo que faz sentido escolher e nos lembrarmos de que nada é para sempre e o sofrimento não precisa ser para sempre. E parte de se conectar com o seu eu superior é saber se mover nisso o mais rápido que você consegue, mas sem pressa, se permitindo e se dando o tempo que faz sentido para você. O mais rápido que você consegue é o seu tempo. Não se compare com o tempo de mais ninguém. Combinado? Vamos falar então também, antes de encerrarmos esse vídeo, sobre o luto antecipado, que acontece quando a gente já sabe que o nosso ente querido, nesse caso, se falando sobre os animais, vão fazer a transição porque eles foram diagnosticados com algo, porque a gente sabe que pela questão da idade, o que é que seja, vai acontecer a morte. Então, é possível que a gente viva o luto antecipado quando o animal, nossa filha e filho, estão vivos ainda. E tudo isso que nós conversamos até agora, todas essas emoções, pensamentos, comportamentos se manifestem antes mesmo de acontecer a morte. Saber disso, como tudo que nós conversamos, ajuda para identificar o que está acontecendo. E para saber também que o luto antecipado não anula o sentimento de perda e tudo que vai acontecendo com o luto depois da morte também. Traz uma oportunidade de um fechamento, de se despedir, mas não quer dizer que vai amenizar o sofrimento. Em alguns casos, pode até trazer ainda mais ansiedade pela questão da dificuldade, ou o que é que esteja acontecendo com o seu ente querido, se estiver passando por alguma doença e sentindo dor, e o que é que seja. Mas é importante identificar isso e saber que isso acontece e que o luto antecipado pode trazer essas emoções, comportamentos e tudo mais antes mesmo da morte e também depois da morte, tá bom? E a última coisa que nós vamos falar nesse vídeo é sobre a questão do luto não reconhecido, que eu acredito que muitos de nós aqui nos identificamos, principalmente por termos os nossos animais. Eu sei que muitos de nós temos aqui como parte da família e, além disso, muitos deles são tratados como os nossos filhos e filhas e fazem parte da nossa rotina e de uma forma muito próxima. E aí, pode ser que tenha um certo julgamento da sociedade, parentes, conhecidos, de que, poxa, mas você tá sofrendo tanto assim por conta da morte de um animal, de um cachorro, um gato, um passarinho, um coelho? Nossa, mas faz tanto tempo que o seu animal já morreu, não sei quantos dias, semanas ou meses, e você ainda sente falta? Ai, para com isso. Diminuindo o sentimento que a pessoa, que você pode estar sentindo, ou a grandiosidade desse momento na sua vida. Isso acontece com relação a animais, principalmente, que é o que nós estamos falando aqui, mas pode acontecer com relação a pessoas que perderam, grávidas que perderam um bebê, e é um luto que não é reconhecido tanto assim, ou pessoas que tiveram, entes queridos que tiveram uma morte mais estigmatizada por conta de alguma doença que seja estigmatizada, ou suicídio. E aí, é importante a gente falar sobre isso, porque essas pessoas que não entendem, não precisam entender. E você pode escolher se vale o seu tempo e a sua energia, colocar os limites e educar essa pessoa e falar a sua verdade para a pessoa, ou se não vale, simplesmente não é o seu momento de interagir com essa pessoa e selecionar com quem você interage. Ou lidar com isso de uma forma
que talvez eu não tenha tratado aqui, mas que faz muito sentido para você, porque é uma forma de você se nutrir, se cuidar, se proteger. Porque o que você sente, o relacionamento que você tem com os animais e as pessoas na sua vida, diz respeito a você. Ninguém mais precisa entender. Então, é uma decisão que você precisa fazer do quanto é importante para mim esse relacionamento com essa pessoa e que ela entenda o que eu estou passando para que ela possa respeitar esse meu momento. E só você pode dizer isso. Só você pode dizer se vale a sua energia, o seu tempo, explicar a pessoa, navegar a pessoa pelo que está acontecendo, ou se não vale, e talvez é o momento de você se resguardar. Mas isso pode ser que ocasione um momento ainda de mais dificuldade para pessoas que estão lidando com a perda de um animal querido, ou qualquer que seja o luto que não é tão aceitável e reconhecido pela sociedade, que seja ainda mais triste por as pessoas ao redor não conseguirem identificar que é um luto reconhecido, é um luto grande, é uma perda significativa para a pessoa. Então não se deixe abalar pela talvez a falta de sensibilidade dos outros ou falta de conhecimento e esteja presente para descobrir, decidir o que faz sentido para você, como navegar isso, mas se lembre que você é a sua prioridade. Então, o que o outro pensa, fala e faz é sobre ele. E esse momento é sobre você. E o seu relacionamento com o seu animal só você sabe. Só quem tem o animal sabe o quanto eles fazem parte do nosso dia a dia, o quanto eles nos dão amor incondicional. E se alguém na sua vida não consegue entender isso, tá tudo bem. É o seu relacionamento. Então, nutra você. Seja a sua prioridade nesse momento. Tá bom, alma divina? Porque à medida que você vai reconhecendo o que está vindo, vai se permitindo o que está vindo acontecer, vai realinhando, recalibrando, à medida que você está pronta e pronto, você vai aprendendo a aceitar, a identificar o que vem e aprendendo a viver essa nova vida, essa nova realidade nesse novo mundo que não era o mundo que você estava acostumado e que queria, mas que você pode continuar encontrando amor e alegria e ainda assim honrando a vida e o relacionamento que você tinha com o seu animal querido. Então, qualquer dúvida, insight que você tenha, fica à vontade para colocar nos comentários. E aí a gente se vê no próximo vídeo que nós vamos falar sobre os estágios de luto. Tchau, tchau!